se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da cachoeira que chora. Em meio às matas espessas da região serrana do Espírito Santo, há uma trilha esquecida pelo tempo, que leva a uma cachoeira silenciosa. Os moradores mais antigos evitam falar sobre ela, chamando-a apenas de a queda que chora. Dizem que, nas noites sem lua, o som da água se mistura a gritos abafados e soluços humanos que não pertencem a ninguém vivo. O povoado mais próximo se chama Vargem do Norte, e ali vive Eliane, uma professora aposentada que dedica seu tempo a documentar as lendas da região. Quando ouviu pela primeira vez sobre a cachoeira, foi de um velho ferreiro, que lhe disse com voz rouca: a água daquela queda não é limpa. Ela carrega uma dor antiga. Eliane, movida pela curiosidade e pela ausência de filhos ou compromissos, decidiu investigar por si mesma. Reuniu mapas antigos, relatos orais e até recortes de jornais de décadas passadas. Tudo apontava para uma história encoberta, uma verdade esquecida à força. Durante suas buscas, encontrou uma caderneta mofada em um baú no sótão da escola onde lecionou. Ela pertencia a uma jovem chamada Clarice, aluna desaparecida nos anos 60. As últimas páginas falavam sobre uma excursão escolar que jamais retornou do passeio a tal cachoeira. No dia seguinte, Eliane seguiu pela trilha que surgia em um ponto onde o mato parecia ter sido forçado a se abrir. O ar ali era pesado, a vegetação densa e silenciosa demais. Após 3 horas de caminhada, ela ouviu, antes de ver, o som da água caindo. Mas era diferente. Tinha ritmo de pranto. Quando ela enfim viu a cachoeira, sentiu um arrepio profundo. Não havia nenhum pássaro por perto. A água era escura, como se corresse de uma ferida. As pedras ao redor estavam marcadas com símbolos esculpidos. E por um instante, Eliane teve a certeza de que estava sendo observada. Na base da queda, havia uma árvore retorcida, morta, mas com uma corda pendurada em um galho seco. O tronco trazia marcas como se unhas humanas tivessem tentado agarrar a madeira. Ela não queria acreditar, mas sabia, algo terrível havia acontecido ali. Naquela mesma noite, Eliane voltou à cachoeira com lanternas, sacos de dormir e coragem que parecia não ser sua. Havia algo naquela paisagem que a chamava, como se pedisse para que fosse lembrado. Era mais do que curiosidade, era um chamado. Ao examinar a margem do poço escuro, encontrou parte de um objeto metálico refletindo sob a luz da lanterna. Era uma pequena caixa enferrujada, semi-enterrada sob a lama úmida. Com esforço, ela a puxou. Dentro, embrulhado em tecido de couro podre, havia um diário. As páginas estavam parcialmente destruídas, mas os trechos legíveis falavam de vozes sob a água e de olhos que vigiam nas árvores. Era da mesma Clarice. No final, havia uma página onde se lia apenas: ninguém deve beber da dor. A água está viva. Eliane passou a madrugada lendo e relendo as palavras da jovem desaparecida. Descobriu que a excursão havia sido cancelada oficialmente por conta da chuva, mas Clarice e mais 4 colegas foram por conta própria. Nunca voltaram. A escola escondeu tudo. O vento começou a soprar forte por volta das 3 da manhã. O barulho das folhas foi abafado por um choro vindo da direção da cachoeira. Eliane congelou. O som era inconfundivelmente humano. Mais do que isso, era múltiplo. Várias vozes lamentavam ao mesmo tempo. Ela correu para a trilha, mas a mata parecia se mover, se fechar atrás dela. Perdeu o caminho e só conseguiu sair quando o sol nasceu, horas depois. Ao olhar para trás, viu a árvore novamente, e juro por tudo que é mais sagrado, havia alguém pendurado ali. Assustada, procurou ajuda na cidade, mas foi recebida com olhares vazios. Quando mencionava a cachoeira, todos desviavam o olhar. Um idoso, cego de um olho, murmurou apenas: "Você viu a árvore? Agora eles vão te seguir." Eliane trancou-se em casa, mas nas noites seguintes, começou a ouvir gotas de água pingando dentro do quarto. Não havia vazamentos. E o som do pranto voltou. A professora decidiu que precisava confrontar o que estava ali. Era uma mulher de ciência, mas sabia reconhecer quando estava diante do inexplicável.
Voltou à trilha com um gravador, câmera e o diário de Clarice. Se era loucura, ao menos deixaria registro. Durante a descida, notou algo estranho: pedras empilhadas em formato de figuras humanas. Em cada cabeça, um pedaço de pano escolar amarrado. Ela entendeu: eram os 5 desaparecidos. E o pior, uma sexta pilha estava sendo montada. Faltava apenas o pano. Chegando à cachoeira, encontrou alguém ali, uma senhora, com um véu negro e os pés descalços sobre a lama. Ela não falava, mas apontou para a árvore. Eles não gritam por justiça. Eles gritam porque ainda estão morrendo, todo dia, disse por fim. A mulher revelou que aquilo era um selo antigo. Uma tragédia que gerou um feitiço de dor. Os jovens tinham presenciado algo que não deviam, um ritual de oferenda para uma entidade ancestral da serra. Foram silenciados para manter o pacto. Clarice, porém, não foi morta. Foi usada. Seu corpo foi oferecido vivo à cachoeira, onde permanece até hoje, chorando por todos. Eliane perguntou por que ela havia sido poupada da morte direta. A resposta foi: porque foi a única que tentou fugir. A senhora desapareceu como neblina na mata. Sozinha, Eliane se aproximou da água. O som era mais intenso. Ecos de vozes, gritos, súplicas. Ela ligou o gravador, apontou a câmera, e viu um rosto de uma jovem. Debaixo d'água. Olhos arregalados, boca aberta em desespero. Assustada, caiu para trás. A câmera quebrou. Mas o gravador captou algo. Uma voz feminina dizendo: ajude-me, ou tome meu lugar. Dias se passaram desde o último retorno de Eliane à cachoeira. Ela não falava com ninguém, exceto por mensagens deixadas na caixa de correio do jornal local. Manuscritas, anônimas, mas claramente dela. Todas falavam de água, dor e olhos que choram. As paredes da casa da professora começaram a rachar. Sempre nos mesmos lugares. Delas escorria água escura, com um cheiro de ferrugem. O encanador nada encontrou. E os psiquiatras sugeriram internação. Mas Eliane sabia que o problema não era dela, era do que ela viu. Em um ato desesperado, voltou à escola onde lecionou por tantos anos. Entrou à força na sala da diretoria e quebrou o chão com uma marreta. Ali, encontrou os ossos dos jovens. A escola havia enterrado o segredo com cimento e silêncio. Ela os levou para o topo da cachoeira. Fez um círculo com as pedras marcadas, conforme as instruções restantes do diário. Queimou o que restava de Clarice, o pano, a caixa. E mergulhou o gravador com a última mensagem. O vento cessou. Por um momento, tudo silenciou. A água correu limpa. Mas só por 3 segundos. Então, voltou mais forte, mais ruidosa, como um choro que fora interrompido. Eliane sentiu um gosto amargo na boca. Caiu de joelhos. E uma última voz ecoou no seu ouvido. Você ouviu, agora deve contar. Ela desapareceu naquela noite. Sua casa foi invadida por repórteres, curiosos, policiais. Tudo o que encontraram foi um último bilhete, escrito com tinta escura: não olhem para dentro da cachoeira. Ouvirão sua própria dor chorando lá de baixo. Desde então, ninguém mais ousou ir até a trilha. Ela foi tomada pelo mato e removida dos mapas turísticos. Mas nas madrugadas mais úmidas, moradores afirmam ouvir lamentos vindos da direção da serra. E uma luz fraca, como de lanterna, se move entre as árvores. Alguns dizem que é Eliane tentando sair. Outros juram que é Clarice. O fato é que o lugar agora parece respirar por si. A cachoeira cresce em volume nos dias de tristeza coletiva, quando há tragédias, acidentes, luto. Como se alimentasse da dor do mundo. O gravador de Eliane foi achado em um brejo, mas o áudio era incômodo. Vozes em reverso, orações distorcidas, gritos abafados. Um perito escutou e disse que aquilo parecia um coral, mas de crianças presas em poço. Hoje, a cachoeira que chora é apenas um sussurro nos bares da cidade, um medo nos olhos dos mais velhos. Quem a menciona, sente que algo na garganta aperta.
como se uma lágrima invisível pesasse na alma. Há um ditado local, passado de boca em boca, que diz: se ouvir a água soluçando, reze. Se ela parar, corra. Mas mesmo correndo, dizem que a dor te segue. Porque agora você também ouviu. E ouvir é a primeira etapa do lamento eterno. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.